As mortes e internações por Covid entre a população de 80 a 85 anos no estado estão caindo à medida que a população está sendo vacinada. Em janeiro morreram 559 idosos e em março, até a última sexta-feira, esse número caiu para 265. A quantidade de internações passou de 1.076 para 377. Olha o efeito da vacina, Manuela. Pois é, Cadu, mas você sabe que ainda tem muita gente com dúvida, né, sobre a vacina, como é que funciona a proteção dela. Por isso que a gente vai voltar a falar com a Flávia Cristine, que já tem informação para a gente, né, principalmente para saber, né, quem já se imunizou, se deve continuar os cuidados, por que tem que se cuidar, porque muita gente acha que tomou a primeira dose e já pode sair por aí. Flávia, você consegue explicar para a gente o que muda depois da primeira dose, como é que tem que ser essa proteção? Oi, Manuela. Oi, Cadu. Olha, a gente vai pedir aqui a opinião, a fala, a informação de uma pessoa técnica que está sempre envolvida com esse assunto, de Liane Trindade, que é professora de microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Nada melhor que conversar com um profissional para que a informação seja precisa. Bom dia. A vacinação é uma conquista nova, primeira e segunda doses. Elas são essenciais, as duas juntas, para garantir a imunização? Elas são essenciais, elas são necessárias e elas fazem parte dos estudos que demonstraram a eficácia das vacinas que estão sendo administradas no Brasil. Então, aquela garantia da eficácia, ela só é concedida após a administração das duas doses. Se tomar só a primeira, o que acontece? Se tomar só a primeira, você vai sensibilizar esse sistema imune, mas então não existe uma garantia total de que uma resposta efetiva tenha sido construída. A segunda dose, ela vem então, né, para poder potencializar aquela resposta que foi desencadeada mediante a administração da primeira dose. Então, eu costumo brincar que é como aprender a dançar. Você tem uma primeira aula de dança, você aprende alguns passos, mas você precisa de uma segunda aula de dança para você ficar craque, para você aprender a coreografia. Então, é mais ou menos assim que o sistema imune funciona. E essa resposta imunológica, ela acontece quantos dias depois da segunda dose? Então, a resposta, ela vai começar a ser montada tão logo o organismo entre em contato com a vacina. Mas para garantir, né, essa montagem completa e a presença de uma resposta efetiva, são necessários aí em torno de 8 a 14 dias após a segunda dose. Nesse período depois, como é que fica o uso da máscara? Fica absolutamente mantido, né? O uso da máscara, assim como as outras medidas, a de distanciamento e a da higienização correta das mãos. Esperei passar a primeira e segunda dose e esses 14 dias estou mantendo a máscara. Tem algum exame assim que pode dizer se a vacina pegou, se ela cumpriu o papel? Tem. Né? Os testes sorológicos, eles se prestam a esse papel. Eles serão testes que vão detectar a presença de anticorpos naquele indivíduo imunizado. Então, você tem um repertório aí de testes disponíveis, testes laboratoriais, até testes rápidos, né? Testes comprados em drogarias e que eles são capazes de indicar se a pessoa, então, soroconverteu, ou seja, se ela desenvolveu anticorpos frente àquela vacina recebida. Mas para isso os estudos também fazem uma sondagem em grande escala, né? Os indivíduos, eles não conseguirão, né, talvez assim em termos unitários, bancar esse teste, né? Então são necessários estudos para poder avaliar quanto tempo esses anticorpos permanecerão na população. Então eu acho que assim, do ponto de vista individual, não seria necessário. O que são necessários são os estudos. Ótimo, muito obrigada, agradeço. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Flávia. Obrigado aí pelas informações. Obrigada, Flávia. Bom trabalho.